Olá, bem-vindos à segunda parte da apresentação sobre a Trindade. O título, como já vimos, é Trindade ou Divindade. E o objetivo desta apresentação é, de facto, percebermos a Trindade numa visão adventista e refutar as críticas anti-trinitárias. Iniciamos a minha primeira parte vendo as várias formas de trindades e de divindades antigas e também atuais, e vimos a relação que elas tinham também com as falsas doutrinas da Trindade, e especialmente a doutrina da Santíssima Trindade, que foi introduzida na Igreja primitiva em 325 no Concílio de Niceia. Vimos tudo isto ao longo da primeira parte e entramos também nos argumentos anti-trinitários. O primeiro foi sobre o que é que acreditavam realmente os pioneiros. Será que os pioneiros eram, de facto, anti-trinitários e houve uma evolução da doutrina? Nós vimos que não houve uma evolução. Vimos textos, como por exemplo este texto dos anos 1850, onde a Revista Oficial da Igreja diz: nós entendemos que o termo Trindade significa uma união de três pessoas num único Deus. Nunca houve dúvidas. Agora, críticas, sim. Críticas houve. E houve muitas. Mas sempre há a mesma doutrina. Qual? A doutrina da Santíssima Trindade, que diz que três pessoas são uma pessoa e que uma pessoa são três pessoas. E isso nunca foi aceito pelos nossos pioneiros. E ainda hoje em dia não é aceito por nós, pelos adventistas do sétimo dia. Muito bem. Vimos com pormenor que o que lá está escrito repetidamente pelos pioneiros é que a doutrina que foi, digamos assim, adotada em 325 é essa que não está correta. É essa que eles criticaram. Não foi a Trindade, mas foi a doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja no Concílio de Niceia. Esta distinção é muito importante. Porque senão eles entravam em contradição. Porque por um lado defendiam a doutrina da Trindade, por outro lado criticavam. E isto é uma realidade porquê? Porque eles estão a falar de duas doutrinas diferentes. Uma que eles acreditavam e a outra que eles não acreditavam. Porque, segundo eles, e segundo este texto também vimos, não passa a doutrina da Santíssima Trindade, criada em 325, não passa de uma doutrina dos persas remodelada. Não passa realmente de uma doutrina pagã, muito antiga, e que foi introduzida em 325, assim como outras heresias foram introduzidas nesse ano na Igreja. Vimos que a doutrina da Trindade é muito mais antiga do que isso. Vemos aqui Irineu de Lyon, que escreveu em 180. Exatamente, lá está tudo direitinho, em que eles acreditavam nas três pessoas da Trindade. Vimos também que quem inventou, ou pelo menos a pessoa que sabe que mais cedo na história usou a palavra Trindade, foi Tertuliano. Isto no segundo século, ou seja, muitos anos antes do Concílio de Niceia. E vimos também que ele não inventou a doutrina da Trindade, inventou o termo Trindade para se referir à doutrina. E vimos muitas outras coisas muito interessantes, mas hoje vamos ver então a continuação deste tema. Também analisámos o ponto de vista de que a doutrina não é uma adição recente, a doutrina da Trindade não é uma adição recente à nossa Igreja. Vimos no Yearbook de 1931 que já lá estava a doutrina da Trindade, com as três pessoas da Trindade. Vimos na publicação oficial da Igreja em 1913, lá está, que fazia parte já das crenças da Igreja, na Divina Trindade, Pai, Filho e a terceira pessoa, Espírito Santo. Lá está. Também vimos a tradução da palavra que Ellen White utiliza no Espírito de Profecia. E vimos que a tradução de Godhead não é nem Trindade, nem é Divindade, mas seria algo como direção divina. E que o argumento de que ela não usava a palavra Trindade para se referir à doutrina é um argumento vazio, sem significado, porque a palavra que ela usa é de facto uma palavra correta, direção divina. E em nada põe em causa o que eles acreditavam. Eu pessoalmente, e eu volto a referir, pessoalmente preferia o termo triunidade do que trindade, mas o termo não interessa, o que interessa é a definição do termo. Muito bem, já vimos os três primeiros pontos, vamos continuar nesta nossa aventura, nesta nossa pesquisa,
E hoje vamos ver alguns destes temas. Começando já pelo facto do Espírito Santo ser ou não ser uma pessoa. Já vimos que os pioneiros acreditavam que ele era a terceira pessoa, mas como é que nós provamos isto ainda melhor? Os antitrinitários dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou do Filho, ou do Pai e do Filho. Também a Santíssima Trindade diz exatamente o mesmo. Vamos ver. Vamos começar por Atos 5, 3 e 4. Quem põe em causa a divindade do Espírito Santo tem muita dificuldade com este texto. Porque reparem o que é que diz este texto. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Então Pedro está aqui a dizer a Ananias que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ok? Não há dúvidas. E retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que é que este texto está aqui a dizer? Ananias, mentiste ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Então o que é que Pedro está aqui a dizer em relação à divindade do Espírito Santo? Penso que não há dúvidas, pois não. Penso que não há dúvidas. Mas vamos continuar. Em 1 Coríntios 6, 19 diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós gostamos muito deste versículo. De facto, é um dos argumentos que nós usamos, este versículo, é um dos argumentos que usamos para justificar o facto de termos cuidado do nosso corpo. E assim é uma realidade. Mas a pergunta que eu faço é esta. Para que serve um templo? Será que um templo não foi construído, ou não é construído, ou não serve para que possa ser a habitação de um Deus? Para que Deus possa lá habitar? E eu não estou a dizer que é o próprio Deus que habita em nós, mas é o Espírito Santo, e nós somos um templo. E isto tem alguma coisa a dizer em relação à divindade do Espírito Santo. Claro que não é o próprio Deus que habita em nós. Quem acredita no mistério da Santíssima Trindade, na doutrina da Trindade de 325, tem um problema com isto. Porque se os três são um e se um são três, é o próprio Deus que habita em nós. Já pensaram nisso? E também quando Cristo morreu, foi crucificado e morreu, durante aqueles 3 dias, tinha deixado de haver Deus no universo. Já imaginaram um universo sem Deus? É de facto um problema. E por isso nós não aceitamos a doutrina da Santíssima Trindade. Como, aliás, os nossos pioneiros repetidamente criticavam. Mas nós vemos que se não fosse uma pessoa o Espírito Santo, seria muito complicado justificar tantos e tantos e tantos textos bíblicos que nos falam de características pessoais, digamos assim, do Espírito Santo, como uma pessoa. Digamos assim, características que são aplicadas a uma pessoa. E vamos ver rapidamente, não vamos ver os textos todos, porque são muitos, mas características pessoais do Espírito Santo. Vemos que ele guia, temos isto em João, que ele ama, que ele clama, tudo características de quê? De uma pessoa. Que toma decisões, administra, conhece as profundezas de Deus, ou seja, o seu conhecimento penetra, digamos assim, o conhecimento de Deus, ou seja, estão em conhecimento. Vemos que fica triste. Ora, para ficar triste, eu preciso ter pelo menos personalidade. Preciso ter sentimentos. Implora, intercede, ensina, fala. Pode ser resistido, ou seja, eu posso resistir à ação do Espírito Santo. Proíbe, põe obstáculos, ordena, dirige, dá testemunho, designa, comissiona, envia alguém, toma decisões e é mencionado também por outras pessoas. Então nós vemos que, biblicamente falando, temos muita dificuldade em dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é apenas uma força, ou que é algo apenas
espiritualizado, digamos assim. Mas por estes textos, e convido a todos que possam ler estes textos que se encontram no PowerPoint, de facto temos muita dificuldade em não aceitar o Espírito Santo como uma pessoa. E confirmamos isto no Espírito de Profecia. Aqui está um livro do Espírito de Profecia, o Desejar Todas as Nações. Tem ali a fotografia do livro. Ali é um livro editado em 1900. Ou seja, não estou a ver nenhuma tradução moderna. 1900. Está ali a fotografia da página 671. Está ali sublinhado a amarelo, marcado a amarelo. E está aqui o que diz em português. O pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa da Godhead. Como nós vimos, a direção divina, da divindade, da trindade, é indiferente. O que é facto é que diz que são quantas pessoas? O Espírito Santo é qual? É a primeira, segunda, terceira. Não há dúvidas em relação a isso. Nós podemos argumentar que a palavra Godhead foi mal traduzida, que não devia ser trindade, que devia ser divindade. É indiferente. O conceito está lá. Espírito Santo, a terceira pessoa, a qual viria não como uma energia modificada, mas na plenitude do divino poder. E tem divino poder. O Espírito Santo tem divino poder. Vamos continuar. Mais aqui um manuscrito de 1899 que nos diz assim: o Senhor nos instruiu. Portanto, não foi ela, nem foi um pioneiro que pensou nisto, foi o Senhor que instruiu, de que este era o lugar na qual deveríamos estar. E nós temos tido razão para pensar que estamos no lugar certo. Nós fomos colocados juntos, como uma escola, e precisamos de reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, está andando por estes terrenos, que o Senhor Deus é nosso mantenedor e ajudador. Ele ouve cada uma das nossas palavras e sabe cada um dos pensamentos da nossa mente. O que é que o Escrito Inspirado está aqui a dizer? Está a dizer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Ora, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, mas procedesse do Pai, acham que estas palavras teriam alguma lógica? E o mais extraordinário é que citações como estas, nós temos muitas, muitas mesmo. Não é uma isolada nem duas, são muitas. Não há dúvida nenhuma que para os nossos pioneiros, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, e é chamada a terceira pessoa da direção divina. Mais tarde, assumimos a palavra Trindade. Mas assumir a palavra não quer dizer que estamos a assumir a doutrina, porque a doutrina sempre lá esteve. E isto é muito importante. Muito bem. Então, outro argumento dos antitrinitários é uma carta do filho de Ellen White, William White, e segundo eles essa carta diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ok? Isto é uma prova, segundo os antitrinitários, uma prova extraordinária, que está a carta. Eu tenho aqui a carta, exatamente, está aqui. Esta carta tem aqui, isto é a fotocópia do original em inglês da carta, qual eu já tive a oportunidade de estudar detalhadamente. E, de facto, se nós pegarmos aqui numa citação isolada, até dá a entender exatamente que ele demonstra ou critica o facto do Espírito Santo ser uma pessoa. Até porque ele próprio tinha dúvidas em relação a esta doutrina. Mas vamos ver o que realmente lá diz, dentro do contexto, não é tirar uma frase fora do contexto. E diz assim: em uma carta, portanto, ele está a escrever uma carta em resposta a outra carta. Portanto, quando ele está a dizer aqui no início, em sua carta, está a falar da carta que ele foi enviado para ele. Em sua carta, você me pede para contar o que entendo ser a minha posição, o que entendo ser a posição de minha mãe, de Ellen White, em relação à personalidade do Espírito Santo. Isso eu não posso fazer, porque eu nunca entendi claramente os seus ensinos sobre esse assunto. Ou seja, ele está humildemente a reconhecer que ele próprio nunca entendeu muito bem isto. Claro que, se uma pessoa está a reconhecer que ele próprio não entendeu
e estamos a usar as declarações dele para provar alguma coisa, é no mínimo estranho. Mas vamos continuar. Sempre houve em minha mente alguma confusão a respeito do significado das expressões dela que, para a minha forma de raciocinar, parecem ser um pouco confusas. As declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros, em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como é Deus, o Pai e Cristo, o Eterno Filho, têm-me deixado perplexo e algumas vezes me têm entristecido. Portanto, é esta parte do fim que os antitrinitários usam para provar que William White dizia então que não acreditava que o Espírito Santo fosse uma pessoa, e por isso os escritos de Ellen White devem ter sido seguramente todos adulterados, porque nós temos tantas situações em que ela diz exatamente que ele é uma pessoa. Mas o problema é que a carta não termina aqui. E ele continua a explicar. E é interessante quando nós queremos torcer um texto, quando nós queremos, de facto, fazer com que uma situação encaixe no que nós queremos, nós usamos só um bocadinho. Mas se nós continuarmos a ler, temos a visão completa sobre o que o texto diz. E reparem o que é que ele continua a dizer. Minhas perplexidades foram minimizadas quando aprendi no dicionário que um dos significados de personalidade era características. Isto está declarado de tal forma que eu concluí que pode haver personalidade, ou seja, pode haver pessoa, sem uma forma corpórea, a qual o Pai e o Filho possuem. O que é que ele está a dizer? Está a dizer que ele fazia muita confusão falarem do Espírito Santo como pessoa. Porquê? Porque ele não compreendia que podia haver uma pessoa, podia haver uma personalidade, podia haver, digamos assim, um caráter, sem haver forma corpórea. Estão a perceber o que ele está a dizer? O problema dele era o Espírito Santo existir como pessoa, sem ter um corpo como tem o Pai e como tem o Filho. Estão a perceber? Mas o que é que isto quer dizer? Nós vamos ver, mas prestem muita atenção, porque este pormenor é muito, muito importante. Para já vamos continuar. Sempre houve nos nossos pioneiros, especialmente no início, dúvidas a relação a algumas doutrinas que haviam na altura, em que diziam, doutrinas com, digamos assim, fontes panteístas, que diziam que Deus, o Pai, era um ser apenas espiritual, que não tinha forma corpórea. Estão a compreender? Que era apenas um ser espiritual. E isto é um pouco de panteísmo. E era isso que eles acreditavam. E os nossos pioneiros nunca aceitaram isso. E então esforçavam-se para provar que o Pai também tinha forma corpórea como Jesus Cristo. Reparem que Jesus Cristo apareceu a Moisés, apareceu a Abraão, esteve cá nesta terra. Mas mesmo antes de estar cá nesta terra, já tinha sido visto por personagens do Antigo Testamento. Já tinha sido manifesto numa versão, digamos assim, corpórea. E reparem bem o que diz este texto. Defendendo que o Pai e o Filho são pessoas reais, literais, os White, portanto, referindo-se quer a Ellen White, quer ao seu marido, nunca duvidaram de que Deus é Espírito. Sim, porque em Jó diz que Deus é Espírito. É uma realidade. Mas sendo Espírito, também tem uma forma corpórea. Vamos continuar. Mas insistiam que, como Espírito, Deus é, contudo, alguém real, tangível e literal. Não real, efêmero ou imaginário. E eles sentiam que os termos usados para a Trindade nos credos e definições que conheciam faziam Deus parecer tão abstrato, teórico e impessoal, que ele não era mais percebido como um ser real, solícito e amoroso. E é uma realidade. Muitas definições de Deus que muitas pessoas acreditam fazem de Deus exatamente um ser quase imaginário. Um ser apenas espiritual. Desse modo, a tentativa de torná-lo espiritual em vez de literal realmente o espiritualizava, isto é,
destruía o verdadeiro conceito de que ele é a sua semelhança, referindo-se a Cristo quando diz que é semelhante ao Pai. O texto continua. Um aspecto do trinitarianismo tradicional, aceito por alguns grupos protestantes, portanto, quando estamos a falar aqui do trinitarianismo tradicional, estamos a referir-nos à Santíssima Trindade. Como vimos, algo que muitos grupos protestantes aceitavam e ainda hoje em dia aceitam. Portanto, aceito por alguns grupos protestantes, mas rejeitado pelos primeiros adventistas. Isto é uma realidade. Também, ainda hoje em dia, é rejeitado. Era a declaração um tanto curiosa de que há somente um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo ou membros. Ou seja, Deus apenas um ser espiritual. Os primeiros adventistas refutavam isso vigorosamente, citando várias passagens bíblicas que retratavam a Deus como tendo corpo e membros. Por exemplo, a mão direita de Deus, como é referido na Bíblia. Por isso, Deus é também um ser que existe de forma corpórea, que pode ser visto. Quando o apóstolo João, em Apocalipse, descreve a visão do céu, quem é que estava sentado no trono? Era o Pai e o Filho. Ambos têm esta característica que é ter uma forma corpórea que pode ser vista. Estamos a começar a perceber qual era a dúvida do William White? Era de facto. Então, e o Espírito Santo? Como é que ele pode ser uma pessoa se ele não tem forma corpórea? De facto, este é um aspecto muito importante para nós percebermos o lugar do Espírito Santo na Trindade. Evidentemente, esta questão estava também na mente de Ellen White. E teve na mente dos pioneiros todos. 2 vezes, nas primeiras visões de Jesus, ela lhe fez perguntas relacionadas com a forma e a pessoa de Deus. Por 2 vezes ela perguntou, então, Deus também tem forma corpórea? Porque havia de facto esta dúvida nos pioneiros. Em uma primeira visão, ela viu um trono sobre o qual se assentava o Pai e o Filho. A mesma visão que o apóstolo João teve. Olhei para a face de Jesus, diz ela, e admirei sua amável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, portanto, pessoa, porque uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se o seu Pai tinha uma forma semelhante à dele. E ele afirmou que sim. Mas que eu não podia contemplá-la, porque disse ele, se uma vez contemplares a glória da sua pessoa, deixarás de existir. Muito bem. Então ela viu os dois. Um não pôde contemplar a sua forma, digamos assim, porque como pecadora não pode contemplar a Deus. Mas Jesus Cristo confirmou que o Pai é como ele. Não é um ser espiritual, não é o próprio universo, é uma pessoa com forma corpórea que está num sítio e que pode ser visto. Infelizmente não para nós, que somos pecadores. E continua o texto. Também por volta de 1850, ela relatou: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e se tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus, eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Não há dúvidas nenhumas. Assim, a visão que ela teve confirmou o texto de que o seu esposo havia escrito no The Daystar, em 1846, dizendo que o pai e o filho são 2 pessoas distintas, literais e tangíveis. Isto esclareceu as dúvidas dos pioneiros. Mas depois começou uma outra dúvida. Então, e o Espírito Santo? Como é que ele pode ser uma pessoa e não ter uma forma física que possamos ver? Porquê é que o apóstolo João viu o Pai e o Filho no trono? Então é o Espírito Santo. Ela não é igual, viu os 2 no trono. Então é o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não existe. E então as dúvidas dos pioneiros voltaram-se para o Espírito Santo. Qual é a natureza do Espírito Santo? Sabem que, segundo o William White escreveu nesta carta,
nós entendemos perfeitamente, então, que quando nos referimos à natureza do Espírito Santo, estamos a referir exatamente a esta dúvida. Será que ele tem forma corpórea, como o Filho e como o Pai? Como é que é a natureza do Espírito Santo? Como é que ele se pode manifestar corporalmente? Sabem que, assim como ela perguntou em relação ao Pai, ela também perguntou em relação ao Espírito Santo. Nunca esteve em dúvida o facto do Espírito Santo ser uma pessoa ou de ter personalidade. Aliás, como já vimos atrás. A dúvida era apenas sobre a sua natureza. Podia ele se manifestar corporeamente? Ela perguntou e não obteve resposta. Quando ela perguntou sobre Deus, Jesus respondeu. Quando perguntou sobre o Espírito Santo, não obteve resposta. E por isso ela escreveu este texto. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Reparem, isto é muito importante. Não é o Espírito Santo que é um mistério. Ok? Não é o Espírito Santo que é um mistério. É a natureza do Espírito Santo que é um mistério. Isto são duas coisas totalmente diferentes. E eles não tinham dúvidas acerca de quem era o Espírito Santo, da sua personalidade, do facto de ser uma pessoa, o que é que ele fazia, o que é que ele representava. Não era essa dúvida. Era a natureza do Espírito Santo que era o mistério. E o que é isto? É como é que ele se expressava de forma corpórea. Será que é possível ver o Espírito Santo? Já repararam que nunca ninguém viu o Espírito Santo? Já pensaram nisso? Nunca ninguém o viu. A única vez que ele foi, digamos assim, expresso visualmente foi no batismo de Cristo, onde apareceu em forma de pomba. Mas o que é que isto quer dizer? Mesmo isto é um bocado difícil de perceber. Será que era literalmente uma pomba que andava lá? Mas, fora isto, nunca ninguém viu o Espírito Santo. Nunca ninguém lhe viu forma corpórea. Mas uma coisa é certa, é que muitas pessoas sentiram a ação do Espírito Santo. E isto nós próprios sentir na nossa vida. Até o próprio Jesus, quando ele andou nesta terra, tudo o que ele fez de sobrenatural, digamos assim, todas as curas que ele fez, tudo aquilo que ele sabia sobre pessoas que não conhecia, tudo isso foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Porque ele, como humano, tinha as mesmas possibilidades de nós sabermos, tinha as mesmas possibilidades de fazer aquilo como nós temos. E era realmente, a sua vida foi, digamos assim, uma demonstração do que um homem pode fazer quando está ligado com o Espírito Santo. Nós podemos realmente sentir o Espírito Santo, mas nós não podemos ver o Espírito Santo. Já houve pessoas que viram a Cristo, na sua forma, vendo a sua natureza, mas o Espírito Santo não. E o Espírito Santo, de facto, não é um mistério, mas a sua natureza é. Como é que ele se expressa corporalmente? Ninguém sabe. E por isso não é de espantar que quando João tenha visto uma visão do céu, só tenha visto o Pai e o Filho. Ellen White, o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo é um mistério para nós, a sua natureza. Não o Espírito Santo, mas a sua natureza é de facto um mistério. E porquê que é um mistério? Os homens não podem explicar, nós não podemos explicar porque Deus não nos revelou. Nós não sabemos porque não nos foi revelado. E por isso não vale a pena nós andarmos a inventar teorias, tentar explicar, porque não vale a pena. Não foi revelado. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação destes pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Irmãos, amigos, se calhar não nos foi revelado porque simplesmente nós não temos a capacidade de entender. E por isso temos que nos remeter ao silêncio. Não temos que dizer que o Espírito Santo não existe. Não temos que dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, nem que não tem personalidade. Temos é que assumir que a sua natureza para nós é um mistério. E por isso temos que aceitar o que nos foi revelado, não o que não nos foi revelado. E não devemos, de facto, fantasiar, como diz o texto, em relação a este assunto.
Bom, de seguida vamos ver o problema de Mateus 28:19. Muitos antitrinitários dizem que existem erros doutrinários na Bíblia e que os mesmos são provocados por alterações aos textos, nomeadamente no versículo de Mateus 28:19. Ou seja, a verdade sobre a Trindade foi alterada na Bíblia, segundo os antitrinitários, e por isso encontramos textos bíblicos que apoiam, digamos assim, a Trindade. E o grande problema é sobre Mateus 28:19, em que nós temos, digamos assim, a ordem de Cristo, que diz para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo os antitrinitários, este rito de batismo, ou esta fórmula batismal, está incorreta. E devemos batizar apenas em nome de Jesus. Vamos ver realmente se é assim. Vamos ver o que é que os manuscritos dizem. Vamos ver o que é que ordens apostólicas antigas dizem. E vamos realmente chegar a uma conclusão, de facto, se este versículo foi alterado ou não. Mas esta questão de erros doutrinários numa tradução clássica da Bíblia levanta muitas questões e provoca muitos problemas. E por isso nós vamos primeiro ver, será que é possível nós temos na nossa Bíblia, na nossa fonte da revelação de Deus, erros doutrinários? Vamos ver inicialmente então o que é que o Espírito de Profecia fala sobre isto. Em Mensagens Escolhidas diz o seguinte: Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem finito. Esta palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído. A eles legado para que, mediante o estudar as direções e obedecer-lhes, alma alguma perdesse o caminho do céu. Portanto, Deus confiou aos homens a tarefa de escreverem a Bíblia, mas inspiradas, divinamente inspiradas. Portanto, foi Deus que orientou a mensagem, não as palavras com que a mensagem foram escritas, mas a mensagem. E conclui dizendo assim: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Então nós vemos que no Espírito de Profecia, Ellen White acreditava em toda a Bíblia. Portanto, segundo ela, a mesma, não tem erros doutrinários. O que é que ela diz sobre quem acha, então, que existem erros? Nós vamos aqui distinguir duas coisas, como já vamos ver. O que são erros doutrinários, ou o que é um erro gramatical, ou um erro de um tradutor, ou um erro de um copista. E muitas pessoas lhe fizeram realmente essa pergunta a ela. E ela respondeu assim: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas? Ou da parte dos tradutores? Ou seja, copiar para a mesma língua, ou copiar, falhar uma letra, ou se enganarem numa palavra. Ou um tradutor a traduzir para outra língua diferente. Sabem que nas traduções não são diretas. Muitas palavras não têm tradução direta. E muitas vezes é difícil escolher, noutra língua, uma palavra que realmente represente tudo aquilo que a palavra original quer dizer. E em muitas delas é simplesmente impossível. Mas reparem o que ela disse. Tudo isso é provável. E a mente que não for tão estreita, que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada. Porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim. Com a mesma facilidade, tropeçariam em fatos simples, que a mente comum aceita e em que discerne o divino. E para quem estas declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de quem não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Ora, ela realmente está a falar que é muito provável
que na nossa tradução da Bíblia existem erros gramaticais, erros de copistas, até erros de tradução. Sim, é perfeitamente provável. Mas ela também diz que isso não põe em causa a mensagem. E eu vou tentar dar um exemplo para nós percebermos isto. Como é que isto funciona? Reparem bem. Imaginem que eu estou a falar com uma pessoa que é um imigrante. É um imigrante que veio de outro país, veio viver para Portugal e está cá há poucos meses e ainda não domina a 100% a língua portuguesa. E essa pessoa está a falar comigo. Está a tentar falar comigo em português e está-me a contar alguma coisa que se passou com ela. Ela, ao contar-me o que se passou com ela, ela, como não domina a 100% a língua, constrói as frases assim um bocadinho, às vezes um bocadinho mal, tem erros gramaticais, há uma ou outra palavra que ela está a usar que não é a palavra 100% apropriada, devia ser outra, pronuncia mal as palavras, equivalente, digamos assim, a um erro ortográfico, e eu estou a ouvir. Mas eu estou a perceber perfeitamente o que ela está a dizer. Apesar de ela estar a falar para mim com erros gramaticais, com palavras que não são nem sempre as mais corretas, a pronunciar mal as palavras, mesmo assim, eu estou a perceber a mensagem perfeitamente. Ora, o facto desta pessoa estar a falar assim, o facto dela não estar a dominar a língua e ter erros gramaticais, palavras que não são 100% as corretas, de pronunciar mal as palavras, faz com que o que ela esteja a dizer seja mentira? Estão a perceber a diferença? O facto de ela não estar a falar 100% correto, português correto faz com que o que ela esteja a dizer seja mentira? Não faz. Até porque eu estou a perceber a mensagem que ela me está a dizer. A mensagem é 100% verdadeira. Estão a compreender? Mesmo com erros ortográficos, mesmo com algum erro gramatical. Isto é, queridos, o que nós temos na nossa Bíblia. É certo, pode haver um ou outro erro de tradução. É certo, pode haver um ou outro erro de uma palavra que não está bem, devia ser outra, a outra era mais apropriada. E eu próprio conheço alguns desses erros. Eu já estudei alguns e vi. Há uma ou outra palavra que eu sei que no original está mais correto do que na tradução. Também conheço erros de copistas. Existe um ou outro versículo, tem lá uma palavra que no original, no manuscrito, falhou lá uma letra. É normal. Mas isto faz com que a Bíblia contenha mentiras? Não, irmãos. Não, amigos. Não faz. A mensagem bíblica é 100% verdadeira. A mensagem bíblica não tem erros doutrinários. Nenhum destes erros põe em causa, erros humanos, põe em causa a mensagem que é divina. No lado humano da Bíblia, temos erros, é uma realidade. São muito poucos, mas temos. Mas no lado divino, que é a mensagem em si, não temos erros. A mensagem é perfeita. Não há erros doutrinários na Bíblia. Se houvesse, a Bíblia era uma mentira. Sabem que para algo ser 100% verdade, todas as suas partes têm que ser verdade. Basta haver uma mentira na Bíblia para a Bíblia ser uma mentira. Se eu acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar em 100% da Bíblia. E como diz Ellen White no texto que acabamos de ler, nenhum desses erros de copistas ou de traduções põem em causa a mensagem bíblica. Põem em causa o facto da mensagem ser verdadeira, ser divinamente inspirada. Assim como aquela pessoa, imaginemos, imigrante, que me está a contar aquele episódio que se passou com ela, o facto dela não estar a falar corretamente faz com que a mensagem que ela esteja a transmitir seja mentira. Espero realmente que possam compreender bem esta diferença. Porque esta diferença é fundamental. É fundamental para nós não termos dúvidas acerca da inspiração divina da palavra de Deus. Mas vamos continuar. Então, o que é que nós fazemos deste texto?
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Será que este texto tem algum erro de tradução? Será que este texto tem algum erro de copista? Será que propositadamente alguém acrescentou o Pai e o Espírito Santo neste texto? Ou será que este texto é mesmo assim? Está correto? Será que isto é uma mensagem divina? Ou é uma mensagem adulterada pelo homem? Como dizem realmente os críticos da Trindade. Ainda em continuação ao que estávamos a dizer, o que é que a Bíblia diz sobre ela própria? Isto é muito importante e tem aqui pontos muito importantes. Por exemplo, em Isaías 30 diz assim: Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e eternamente. Nós aqui vemos neste texto que o facto de termos a Bíblia hoje em dia, escrita, não é uma ideia humana. É uma ideia divina. Foi Deus que quis que nós hoje tivéssemos a Bíblia escrita, registada num livro. O facto da Bíblia existir é nada mais, nada menos do que uma consequência de uma vontade de Deus, não da vontade do homem. Isaías 40 diz assim: Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é eterna. João 12. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Sabiam disto? Sabia que nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que está escrito. Sabem que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós apenas conhecemos a Deus pelo que está escrito. E o que está escrito foi inspirado por Deus, é a revelação que Deus quer dar de si próprio, e nela encontramos tudo o que necessitamos para a nossa salvação. Agora, um dia, vamos ser julgados pelo que está escrito. E agora faço uma pergunta. Se o que está escrito tem erros doutrinários, como é que eu posso ser justamente julgado por isso? Será que isso é possível? Como é que eu posso ser justamente julgado se existem erros? Não posso. Se eu sei que vou ter um julgamento justo e vou ser julgado pelo que está escrito, então o que está escrito não pode conter erros. Isto é um aspecto também muito importante. Mateus 24. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. De facto, a palavra de Deus é eterna, não passa. E segunda de Timóteo, temos um texto muito importante para o que nós estamos a querer dizer. Diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Portanto, muitos querem que seja alguma escritura ou a maior parte da escritura é divinamente inspirada. Mas na carta, a 2 Timóteo, não diz assim. Diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E isto é um problema. Nomeadamente, se eu fosse anti-trinitário, tenho um problema com este texto. Porque então eu diria que a Bíblia não é toda inspirada. Tem erros doutrinários. Será que pode ser assim? Claro que não pode ser assim. Mas nós já nos vamos focar mais especificamente em Mateus 28, 19. É claro que eu aqui não me estou a referir a versões, digamos assim, específicas da Bíblia, feitas com propósitos específicos. Por exemplo, a Bíblia, eu nem lhe chamo Bíblia, mas o livro O Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, foi feita à medida deles. É uma versão, entre aspas, da Bíblia, feita à medida. Ou então, por exemplo, muitas Bíblias católicas
que muitos séculos depois da compilação da Bíblia, decidiram acrescentar mais alguns livros. Os ditos livros deuterocanónicos, que não passam de livros apócrifos, muitos deles até gnósticos, foram, entre aspas, abençoados pela Igreja Católica e acrescentados na versão católica, em algumas versões católicas da Bíblia. Claro que não me estou a referir a nada disso. Estou-me a referir à tradução clássica da Bíblia. Em português, a tradução clássica da Bíblia é João Ferreira de Almeida. E será que nós podemos realmente, nessa Bíblia, encontrar erros doutrinários? Mais recentemente, agora, temos versões super modernas, com palavras já diferentes e que muitas delas já dão um significado um pouco diferente. Mas numa tradução clássica, será realmente que eu posso encontrar esses erros doutrinários? Vamos ler. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmos, Velho Testamento. Novo Testamento, exatamente a mesma coisa. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Como eu disse, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento dizem que a palavra de Deus é a verdade. Para ser a verdade, todas as partes da Bíblia têm que ser verdade. Não pode ter uma única mentira. Então o que fazemos neste texto? Vamos analisar. Vamos então analisar este texto com calma. Será que este texto foi adulterado? Sabem que existem muitos manuscritos antigos. Felizmente, os manuscritos antigos que temos do Novo Testamento são muito próximos dos originais. E existe muito pouca probabilidade de terem sido, digamos assim, adulterados ou mesmo ter erros de copistas. Mas vamos ver os manuscritos antigos. Temos, por exemplo, Codex Sinaiticus, que é do IV século. E isto é uma fotografia da página deste Codex, onde tem Mateus 28:19. Ok? Isto é a aproximação só da parte que tem Mateus 28:19. Está ali escrito em grego, digamos assim, um manuscrito de Mateus 28:19. O que é que diz ali? Isto é a tradução direta para o inglês e que diz, para batizar, então, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Portanto, eu tenho a tradução direta do grego antigo para o inglês e diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu próprio já fiz a tradução de 4 manuscritos diferentes, diretamente do dicionário do grego. Fiz a tradução palavra a palavra deste texto, de 4 manuscritos diferentes, e comprovei por mim próprio que todos eles dizem Pai, Filho e Espírito Santo. Este é só um exemplo, Codex Sinaiticus. Temos, por exemplo, o Codex Alexandríneos, que é exatamente igual. A tradução que temos bate exatamente igual ao que nós temos na nossa Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Codex Vaticânios, temos a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Codex Washingtonianos, a mesma coisa. 400 depois de Cristo. E a tradução, ali está, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, o que é que eu quero dizer sobre isso? Acham que é possível povos distantes, geograficamente distantes, povos diferentes, povos sem contacto uns com os outros, todos eles terem adulterado o mesmo versículo? Acham minimamente plausível um povo decidir, bem, vamos alterar este versículo, e um outro povo a fazer, a copiar o mesmo versículo, decidir alterar exatamente o mesmo? Acham que isto é minimamente lógico? Todos eles copiaram mal? Ou então, se calhar, todos eles copiaram bem? Se calhar tem mais lógica. Mas o que é que o Espírito de Profecia diz sobre isto? Isto é muito importante para nós percebermos. Porque se isto foi adulterado, Deus, que durante toda a história fez um esforço para preservar a Bíblia e perseverou,
A Bíblia chegou até nós. Satanás sempre quis destruir a Bíblia e Deus nunca deixou. Deus sempre teve um povo que manteve a Bíblia até ela chegar aos nossos dias. E se este versículo foi alterado, acho eu que seria lógico que Deus fizesse um esforço para o corrigir. E se Deus inspirou Ellen White em tantas coisas, e se ela falou em tantas coisas, e especificamente também falou sobre este versículo várias vezes, por que é que Deus então não disse, olha, atenção, que este versículo não está correto? Mas reparem bem o que o Espírito de Profecia diz, então, sobre este versículo. Mensagens escolhidas mais uma vez. Há homens há, que se esforçam por ser originais, cuja sabedoria é mais elevada do que está escrito. Portanto, sua sabedoria é loucura. Descobrem antecipadamente coisas maravilhosas. Ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da vontade divina e dos desígnios de Deus. Buscando esclarecer ou desemaranhar mistérios por séculos ocultos aos mortais, são como um homem a chapinhar na lama, incapaz de desembaraçar-se a si mesmo. E todavia dizendo aos outros como saírem do lodoso mar em que eles próprios se debatem. Esta é a justa representação dos homens que se propõem a corrigir os erros da Bíblia. Ora, aqui ela não vai estar a descrever um antitrinitário. Um antitrinitário diz que existem erros na Bíblia e têm que ser corrigidos, e eles têm fontes espetaculares que dizem que está mal. Já vamos falar sobre isso. Mas ela não vai diz, inspirada por Deus, que são como homens a chapinhar na lama e a dizerem que os outros é que estão a chapinhar. Esta é uma justa representação dos homens que se põem a corrigir os erros da Bíblia. Deus não precisa dos homens para manter a sua palavra intacta, a mensagem da sua palavra correta. Ele não precisa dos homens. E ele próprio faz isso muito perfeitamente, como vimos, aliás, nos textos em que nos textos bíblicos em que dizem que a palavra irá permanecer para sempre. Continuando, diz assim: e eles a expõem diante de outros como prova de superior sabedoria. Esses homens são, muitos deles, inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento. E eu conheço alguns. Eu conheço alguns que têm exatamente esta descrição. Homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem. E a mesma obra é transmitida de um para o outro, da mesma maneira que Satanás designou que fosse. Ora, e este trabalho de dizermos, Mateus 28:19, está errado, e vou influenciar o outro e o outro, quem é que influenciou para que este trabalho fosse feito? Segundo a profecia diz, foi Satanás que assim o designou. Por isso, ao fazermos isso, não estamos a fazer nada mais do que o trabalho que Satanás deseja que os homens façam. É realmente uma situação muito, muito complicada. Mas é o que o texto inspirado diz. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita que qualquer de vós faça. Mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide do seu próprio livro. Exatamente assim. Não somos nós que temos que, digamos assim, estar a dizer, olha, aqui tem um erro, não tem um erro, se calhar está mal, se calhar não está mal. Não. Deus cuida do seu próprio livro. Isto é tão importante como acreditar que o livro é verdadeiro. É tão importante como acreditar que a Bíblia é verdadeira, é acreditarmos que realmente que Deus cuida da sua palavra. Portanto, a Bíblia foi seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Era o que eu dizia há bocado.
Por séculos ele manteve a Bíblia. Nunca deixou que ela fosse destruída. Por isso deixemos que Deus cuide do seu próprio livro. E eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação. Mateus 28, 19 e tal. E acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. E agora um conselho para todas as pessoas que discutem com alguém que tem esta visão. Reparem, procurais raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Muito interessante. E eles exercerão sua capacidade de ridículo, mesmo sobre a Bíblia, tornando-se até zombadores, e ficariam surpreendidos se o fizéssemos ver as coisas por esse aspecto. É realmente muito difícil raciocinar, tentar chegar a um consenso com alguém que tem esta visão sobre a Bíblia. Por isso, será que este versículo está correto? Nós vemos que o Espírito de Profecia não aceita que a Bíblia tenha erros. O próprio Espírito de Profecia, vez após vez, cita Mateus 28, 19 exatamente como ele está na nossa Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se este texto tivesse sido alterado, era tão fácil a Deus dizer e mostrar que ele foi alterado. Mas vamos à história, já que para muitos o que a Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz, possa não ser suficiente. Vamos à história ver se este versículo foi ou não alterado. Lembram-se de Irineu de Leão? Irineu de Leão, um homem que na igreja primitiva tanto lutou contra os evangelhos gnósticos, tanto lutou contra as falsas doutrinas, contra as heresias, tentou sempre preservar o evangelho, e ele que era discípulo de um discípulo do apóstolo João. Quase no tempo dos apóstolos. Enquanto a igreja primitiva ainda era pura. Alguém que recebeu instrução quase direto dos apóstolos. E é interessante que nos seus livros fala também sobre o quê? Óbvio. Qual é o rito batismal deixado pelos apóstolos? E ele escreve assim. Irineu de Leão. Agora a fé ocasiona isto para nós, até mesmo como os anciãos. Os discípulos dos apóstolos nos passaram. O que é que ele está a dizer? Está a dizer exatamente o que eu vos disse há bocado. Portanto, os apóstolos passaram uma mensagem aos seus discípulos. E estes discípulos dos apóstolos passaram a ele e aos contemporâneos dele. Em primeiro lugar, nos é lícito ter em mente que nós recebemos o batismo para a remissão de pecados, no nome de Deus o Pai e no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era encarnado e morreu e subiu novamente, e no Espírito Santo de Deus. Então, Irineu de Leão está a dizer que os apóstolos ensinaram a batizar como? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Estamos no 2º século, na igreja primitiva, apenas 2 gerações após os apóstolos, e eles estão a dizer que os apóstolos ensinaram a batizar assim. Ok? Mais. Ainda mais antigo. Quem é? Justino. Justino escreveu este texto. Está aqui uma fotografia do livro que ele escreveu em 1951. Portanto, Justino nasceu no ano 100 em Flávia, Nápoles, que é agora uma cidade na Cisjordânia, e morreu com 65 anos em Roma em 165. Okay? E no ano de 151 ele escreveu este livro, que está aqui a fotografia, e neste livro ele também fala exatamente sobre isto. Portanto, estamos a falar muito pouco tempo após a morte dos discípulos. O que é que ele diz? Vamos ler. Os que são batizados, por nós são levados para um lugar onde haja água, e são regenerados, da mesma forma como nós fomos. Portanto, ele está a explicar como é que se deve batizar, assim como ele próprio foi batizado. Como é que ele foi batizado?
É em nome do Pai, de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebemos a loção na água. Reparem bem o que é que ele diz. E este rito foi-nos entregues por quem? Pelos apóstolos. O que Justino está a dizer é que era assim que os apóstolos batizavam. Era assim que eles ensinaram a batizar. Era assim que, nesta altura, os cristãos primitivos eram batizados. Então, se era assim, tem lógica a Bíblia ter sido alterada para um rito diferente? Eu acho que não tem lógica. Mas sabem, isto não é o mais antigo. Ainda tenho o mais antigo. Eu tenho documentos da própria altura em que os discípulos ainda eram vivos. E vamos ver o que é que eles dizem? Vamos ver o que é que eles dizem. Para que não haja dúvidas nenhumas em relação a este versículo. Em Atos 2, 42, diz o seguinte. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ora, por que eu trago este versículo? Este versículo refere-se a algo muito importante. Refere-se à doutrina dos apóstolos. O que era isto? Segundo os historiadores, esta doutrina dos apóstolos era uma espécie de um manual que tinha sido feito na altura dos apóstolos e enviado às igrejas com instruções sobre como se processavam as cerimónias. Reparem que neste texto, em Atos 2, 42, está a falar na comunhão. O que é a comunhão? Partir do pão, o que é isso? Está a falar da Santa Ceia. E de facto, esta doutrina dos apóstolos era o equivalente, digamos assim, hoje, ao manual de igreja, que explica como é que se faz as cerimónias. Não é um documento doutrinário, é apenas um documento que explica ou ensina como é que se processa digamos assim, o executar das coisas. Como, por exemplo, a Santa Ceia, ou o batismo, ou muitas outras coisas. E eu tenho aqui uma fotografia, mais uma vez, não é nada que eu inventei. Isto é uma fotografia de um documento que se chama Didaqué. O Didaqué é exatamente, como podemos ver no PowerPoint, conhecido também como o Ensino dos 12 Apóstolos. Foi escrito na forma de uma carta circular às igrejas cristãs na província romana da Síria. Portanto, este documento é contemporâneo dos discípulos. Não é 100 anos depois, nem 200 anos depois, é contemporâneo dos discípulos. Pouco depois da morte de Cristo. E, como eu disse, era o equivalente ao manual da igreja que nós temos hoje. Explicava especialmente como se faziam as cerimónias. Por exemplo, eu tenho aqui a tradução para inglês deste documento de Didaqué. E aqui eu já tive a oportunidade de ver isto. Tem coisas muito interessantes, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. Tem, por exemplo, aqui um capítulo que fala sobre a Santa Ceia. Em que diz, por exemplo, só membros batizados devem participar na Santa Ceia. Ok? Regras assim, tipo, como se deve fazer isto, como se deve fazer aquilo. Felizmente, tem aqui um capítulo, que é este aqui, capítulo 7, que fala sobre o batismo. E eu repito, este documento é contemporâneo aos discípulos. Eles ainda estavam vivos. E o que é então que os próprios discípulos ensinavam em relação ao rito batismal? Querem ler? Já devem estar a suspeitar o que é que eles dizem, não é? Diz assim: quanto ao batismo, portanto, capítulo 7 do Didaqué, quanto ao batismo, batizareis na forma seguinte, tendo antecipadamente exposto todas as coisas. Batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em água viva. Se não houver água viva, batizai em outra água. Ora, isto é, digamos assim, a prova mais antiga da fórmula batismal. Aqui fala noutras coisas, também fala dizer que a água não deve ser muito fria, nem deve ser muito quente, deve ser preparado as várias coisas. O melhor é ir em água viva, ou seja, por exemplo, a um rio, mas se não for possível num rio, pode ser num outro local.
explica várias coisas, mas para o tema que nós queremos realmente hoje, é isto aqui. Diz aqui, no Didaquê, documento mais antigo que nós temos, que fala sobre o rito batismal, diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pode haver alguma dúvida sobre isto? Eu acho que, após tudo que vimos até aqui, é muito difícil nós termos dúvidas em relação a isto. Mas não fica por aqui. Não tenho mais coisas para apresentar. Sabem que o próprio Espírito de Profecia tem relatos de batismos. E faz, digamos assim, uma explanação mais pormenorizada de alguns batismos bíblicos. E eu tenho aqui no ecrã, página 28 dos Atos dos Apóstolos. Este é o original em inglês, e agora vou mostrar em português. Escrito em 1911. Reparem bem, para que não haja dúvidas. Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo, cada uma de suas palavras, e cada ato devia atrair a atenção sobre o seu nome, como possuindo esse poder vivificante pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome, deveriam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo deveria ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de prosseguimento e fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. É muito interessante que como é que o Espírito Santo como é que o Espírito de Profecia diz que devemos ser batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a Bíblia diz que devemos ser batizados assim. Os documentos antigos da Igreja Primitiva dizem que devemos ser batizados assim. O Espírito de Profecia diz que devemos ser batizados assim. Então, de onde é que vem isto? Ainda temos mais. Primeiros Escritos, página 100, 1882. Está aqui o original em inglês. Quem tiver dúvidas pode ir ver no original. Tenho aqui a tradução para o português. Diz assim: Vi que nos dias dos apóstolos a Igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Ainda hoje é exatamente igual. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem sua própria casa e preservar a ordem em sua própria família. E que podiam esclarecer os que estavam em trevas. Foi feita indagação a Deus com respeito a estes. E então, em harmonia com a mente da Igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição das mãos. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da Igreja, saíram batizando em nome de Jesus. É assim que está o texto? Não é assim que está o texto. Aliás, não vemos nenhuma citação assim no Espírito de Profecia. Saíram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E administrando as ordenanças do Senhor. Esta é uma ordenança do Senhor. A ordem do Senhor foi batizar assim. Nós temos na nossa Bíblia, Mateus 28, 19. Não há dúvidas nenhumas sobre este texto. Nenhumas. E todas as que há foram inventadas. Saíram de facto batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então de onde é que vem esta ideia de que Mateus 28, 19 foi alterado? E quais são as provas que os antitrinitários usam? Estão aqui no ecrã as provas. Está ali. Catolicismo Bíblico, Bíblia de Jerusalém e Eusébio de Cesareia. Todas as fontes para esta suspeita que Mateus 28, 19 foi alterado são fontes católicas. Esta dúvida não passa de uma invenção da Igreja Católica. Bíblia de Jerusalém, como sabem, se não sabem, podem facilmente
saber, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução católica. O Catequismo Bíblico diz, na nova versão revista do Vaticano II, que a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva, Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve ter-se estabelecido a associação de batismo às três pessoas da Trindade. Portanto, neste catequismo bíblico, a Igreja Católica diz que em Atos fala em batizar em nome de Jesus, por isso mais tarde deve ser inventado isto de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos que não é assim. Desde os tempos apostólicos batizavam-se assim. Igreja primitiva batizava-se assim. No comentário bíblico da Bíblia de Jerusalém é a mesma coisa. E todos estes textos se baseiam nos escritos desse senhor que está aí, Eusébio de Cesareia. Agora, aqui está Eusébio de Cesareia. Ele nasceu em 275, em Cesareia, e morreu em 339. E ele foi bispo de Cesareia. E dentro dos escritos de Eusébio de Cesareia, contém 17 citações em seus trabalhos antes de Niceia, ou seja, antes do Concílio de Niceia 325. Já vimos que Ário e ele era amigo de Ário, tentaram alterar a doutrina da Trindade em 325. E Eusébio cita Mateus 28:19 como: Ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Ou seja, só em nome de Jesus. Portanto, esta é a fonte primária das dúvidas que existem sobre Mateus 28:19. Agora, vamos lá ver. Será que ele era uma fonte credível? É que ele está a contradizer o que o Justino disse, o que o Irineu de Leão disse, o que os próprios apóstolos escreveram às igrejas na Síria. Está a contradizer o que o Espírito de Profecia diz e está a contradizer o que está escrito na nossa Bíblia. E eu quero vos perguntar, é ele uma testemunha credível? Deus não nos ia deixar sem esta certeza. Deus não nos ia deixar com uma dúvida destas. Reparem o que é que Deus inspirou o Espírito de Profecia a falar sobre este homem. Diz assim: Grande conflito 574. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, o bispo, que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Tais coisas, diz ele, que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. No livro dele, no livro de R. Knox, Leis e Deveres Sabáticos, tem esta citação de Eusébio. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezarem o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Então nós vemos aqui que Eusébio foi um dos mestres das alterações doutrinárias dentro da Igreja Cristã. E no século IV, ele, como amigo de Constantino, lutou pelas falsas doutrinas que entraram na Igreja. Entre elas, a alteração do sábado para o domingo. Ora, como é que um homem que fez tão mal à Igreja Cristã, que lutou pelas ideias erradas entrassem na Igreja Cristã, como é que se pode levar a sério os seus escritos? Como sendo a única fonte que diz que Mateus 28:19 foi alterado. Esta é a grande prova que existe que Mateus 28:19 foi alterado. Pois bem,
Este era alguém que trabalhava para os desígnios de Satanás. Alguém que lutou para trazer falsas doutrinas à igreja. Que ajudou a trazer o arianismo, que agora se chama antitrinitarianismo. Os antitrinitários não são nada mais, nada menos do que arianos modernos. Estão a continuar a obra de Ário e de Eusébio, que a profecia diz que são os desígnios de Satanás. De facto, esta não é prova nenhuma que Mateus 28:19 foi alterado. Aliás, é uma prova que quem diz que Mateus 28:19 foi alterada está a fazer os desígnios de Satanás. Porque este homem, de facto, lutou para trazer falsas doutrinas. E Mateus 28:19 alterado é uma falsa doutrina. O que nós temos na nossa Bíblia de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é exatamente o rito que foi instituído por Cristo. É esse rito que os apóstolos usavam para batizar, que os seguidores dos apóstolos usavam para batizar, que a igreja primitiva usava para batizar, que os nossos pioneiros usavam para batizar. E quem diz o contrário não tem nenhuma prova para sustentar. Porque as provas que eles dizem que têm são baseadas num homem que tudo fez para trazer erros para dentro da igreja primitiva. Concluindo isto, vamos falar de um diferente aspecto. É que a Bíblia, segundo os antitrinitários, e é verdade, a Bíblia fala no batismo apenas no nome de Jesus. Ora, após tudo o que eu disse, e espero que não há dúvidas nenhuma que se devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas contrariando à primeira vista tudo o que acabamos de ver, de facto a Bíblia tem versículos, como por exemplo Atos 2:38, que dizem assim: E lhes disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E além deste texto, ainda temos outros semelhantes. Por exemplo, se lemos em Atos 8:16, diz assim: Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ainda, Atos 19 diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ora, em relação ao que nós estivemos a ver até aqui, parece de facto que temos aqui uma contradição. Então, a ordem de Cristo em Mateus 28:19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está a ser contradizida aqui? Será isto uma contradição? Bom, para tentar explicar, eu queria dizer em primeiro lugar que no original, onde nós temos em nome de, no original em Mateus 28:19, a palavra é diferente da que está aqui, nestes três textos e noutros semelhantes a este. No entanto, para o português foi traduzida pela mesma palavra, em nome de. Embora no original os significados sejam diferentes, em português nós não conseguimos, de facto, identificar essas diferenças. Mas para vos dar um exemplo do que eu estou a dizer, vamos a Atos 4:7, que diz assim, reparem bem o que diz este texto. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em que nome, ou em nome de quem fizeste isto? Reparem, neste texto, onde tem em nome de, é no original igual a este texto que acabamos de ver, por exemplo, em Atos 2, em Atos 8, em Atos 19, que fala em nome de Jesus. Ok? Mas reparem o que é que o texto diz. O texto diz, com que poder ou em nome de quem fizeste isto. Porquê que eu trago isto? Porque no original o que diz lá, em nome de, é em sua autoridade, em obediência ao seu mandato,
da parte de ou como seu representante. Então o que o texto está a dizer nestes versículos em Atos é em obediência ao mandato de Jesus. Estão a perceber a diferença? Uma coisa é em Mateus 28:19, em que diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é de facto uma ordem. Aqui está-se a referir à ordem que foi dada. Em obediência ou de acordo com a ordem que foi dada. Vamos ver isto melhor. Fazer algo em nome de alguém significa fazê-lo em sua autoridade, em obediência ao seu mandato, da parte de ou como seu representante. Quando a Bíblia diz que alguns foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, como nestes 3 textos que acabamos de ver, não quer dizer que os apóstolos literalmente recitaram a frase "Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo". Antes, porém, que as pessoas foram batizadas em obediência à ordem de Jesus. Isto é, de acordo com o ensino de Jesus. Ou seja, de acordo com o que Jesus tinha dito em Mateus 28:19. Isto é muito importante nós percebermos esta diferença. Até porque os relatos que temos não são relatos de batismos. Ou seja, não é uma narrativa onde está a dizer "Eu te batizo em nome de Jesus". Estão a compreender? O único relato que temos, efetivamente, do batismo dos apóstolos foi o batismo do eunuco, por Filipe, e mesmo nesse batismo não temos a descrição de quais as palavras que eles usavam. Nós já vimos que, historicamente, quer os apóstolos, quer a igreja primitiva, quer os pioneiros, todos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já vimos que é assim. No entanto, para compreendermos estes versículos, temos que perceber que o que o versículo está a referir é à ordem de Jesus, em cumprimento com o seu mandato, e não do facto de ser batizado em nome de Jesus, literalmente. Quando, chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista. E como ele, alcançado algum reconhecimento da missão de Cristo. E esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? Interrogou Paulo. E eles responderam: No batismo de João. Então, o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e da sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar um Consolador. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizadas em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo. Desta forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Atos dos Apóstolos, página 282. Reparem, o que é que o Espírito de Profecia está aqui a dizer? O Espírito de Profecia está aqui a explicar uma situação que aconteceu com, de facto, o apóstolo Paulo, e está aqui a dar uma descrição do que foi feito. Aqui sim temos uma descrição. E reparem que ao ensinar,
Paulo disse àquelas pessoas que o batismo era como? Era conforme a ordem que Jesus deu em Mateus 28:19, que é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está uma citação direta de Mateus 28:19. E depois também temos uma citação direta de Atos 19:6. De facto, se aqui em Atos 19:6 estaria a dizer que as palavras a ser ditas no batismo eram em nome de Jesus, estava aqui em apenas poucas frases uma contradição. Estava ou não estava uma contradição? Claro que estava uma contradição. Mas de facto não há contradição, porque o primeiro texto está-se a referir à ordem que foi dada e diz, reparem que é que diz o texto, repetiu as palavras de comissão do Salvador. Paulo repetiu as palavras de comissão do Salvador. Quais foram as palavras? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois diz que foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, foram batizados de acordo com a ordem que Jesus tinha dito. É uma referência direta ao texto anterior, de Mateus 28:19. Estamos a compreender isto? Este facto? Este facto é de facto muito, muito importante. E não vou aprofundar muito isto, nós já vimos suficiente para perceber, de facto, estes textos. Mas ali temos em Mateus 28:19 a palavra em grego que lá está, e as palavras em grego que lá estão, e a sua tradução literal é em nome de, no primeiro caso, Mateus 28:19. Nos outros, temos over the name, ou então at the time, on the basis at, ou seja, não quer literalmente dizer em nome de, mas sim refere-se, como nós vimos, à ordem que Jesus deu. E eu acho que, em relação ao batismo, poucas dúvidas se pode ter. Nós já vimos realmente que, nos textos antigos, as traduções, os manuscritos, em todo lado temos a ordem, a comissão de Jesus, mesmo no Espírito de Profecia, como acabámos de ver, que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apresentámos provas como isto era feito pelos apóstolos, pela Igreja primitiva, também pelos nossos pioneiros e por toda a história da nossa Igreja. Dizer que o batismo é só em nome de Jesus é, de facto, apoiar um facto, digamos assim, que não tem nenhuma sustentabilidade. Pois a única testemunha que diz que assim não foi, Eusébio de Cesareia, não é uma testemunha válida, como vimos. Vimos o que é que ele tentou fazer às doutrinas da Igreja Primitiva e, de facto, tentou destruí-las e esteve ao serviço de Satanás. Eu penso que, em relação a este tema, está tudo dito. Claro que mais coisas podemos dizer, podemos apresentar mais coisas. Mas ainda temos muitas coisas muito importantes para ver, que serão tema, de facto, da terceira parte. A segunda parte terminou neste momento. Ainda temos que ver a questão da adoração, se devemos adorar apenas ao Pai ou não. Temos a questão de Jesus ter sido gerado do Pai. Será que foi? A questão de Jesus como primogênito. E muitas outras questões muito importantes que iremos ver na terceira parte. Até lá, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos.